Nesta casa não, é? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, seja com vocês, amados. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder e na unção da Tua Palavra. Declara as mentes cativas à Palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Título da palavra de hoje é a face de Deus. A face de Deus é em seu devido lugar. Queridos, a tradição judaica, isso é fato, eles consideram, eles provam lá, que quando Deus fez aquelas pragas no Egito para tirar o povo dele do Egito, aquele período levou uns 10 meses. Eles afirmam categoricamente que cada praga veio durante um mês. Então, pensa comigo, 9 a 10 meses, eles vendo aquela glória de Deus, vendo coisas que nenhum Deus de minúsculo na terra faria. Eles não deveriam ser o povo mais forte da terra em suas convicções, na sua fé, na sua confiança em Deus. O que mais me admira é que agora eles estão saindo do Egito, estão encurralados na frente do mar que leva para a Arábia Saudita, estão aqui, está vindo o faraó de cá, depois de 9, 10 meses, com tamanhas manifestações soberanas de Deus, não é? Em Êxodo 14, 10 a 12... Êxodo 14, 10 diz assim: chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, não foi oração nenhuma, vamos ver que clamor é esse. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos aqui? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Ainda se tornou culpado. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios. Nós vemos como o medo conseguiu apagar da mente deles vivência soberana com Deus de 8, 9 a 10 meses. Conseguiu apagar da mente deles. Tudo que Deus fez todo aquele período sumiu. Como é que pode? Viram Deus ceifar tudo que é primogênito no Egito, até dos animais. Viram loucuras de Deus na terra, conseguiu apagar. Isso já é praxe no meio deles. Em Salmo 106, versículo 21, fala sobre o verbo esquecer mesmo. Salmo 106, 21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas tão poderosas. Queridos, por quê? Porque você ver milagres, sentir milagres, tocar milagres, não muda você, não estrutura você. A única coisa que vai te firmar, fundamentar, sacramentar, é a face de Deus, é a comunhão com Ele. Eles viram o que viram, sentiram o que sentiram, experimentaram o que experimentaram, testemunharam. Mas eles ainda não oraram. Não foram buscar Deus. A única coisa que vai te estruturar nesta vida, vai por mim, a única, é a comunhão com Deus. E se não tiver comunhão à altura, quando se vê encurralado ou encurralada como eles, o medo produz murmuração. Porque a alma tem que desabafar, a alma tem que expor para fora algum sentimento, algum pensamento, alguma conclusão. Isso vai ser como murmuração. Repara que eles murmuraram. Falaram coisas horríveis de Moisés e de Deus naquele deserto, naquele episódio. E a murmuração, ela atrai uma coisa inevitável. Na minha vida, na tua, como atraiu na vida deles. Em 1 Coríntios 10, versículo... Pastor, o que nós vamos aprender aqui hoje? Hoje você vai sair daqui como pessoa que tem paixão pela igreja, casa de Deus. 2, vida de oração com Deus. Você vai sair lacrada com essa verdade. Vai sair com teus pés, chão cimentado debaixo dos teus pés, para ter vida de igreja e vida de oração. Mas deixa eu te provar isso com muitas palavras. Tem muita informação aqui, mas vou correr no tempo. 1 Coríntios 10, versículo 10, fala algo sobre murmuração e fala sobre o povo de Israel. Porque o povo de Israel, em toda a sua jornada após Egito, também nunca orou, nunca falou com Deus, nunca teve comunhão com Deus.
Então foi sequente na vida deles sempre esquecer tudo que Deus estava fazendo, e foi sequente na vida deles a murmuração, por causa do medo, enfim, toda vez que se sentiam encurralados. 1 Coríntios 10:10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quando a pessoa murmura, ela atrai o destruidor, isso é regra espiritual. Aonde aconteceu esse episódio quando eles murmuraram e atraíram o destruidor? Um dos episódios está em Êxodo capítulo 17. Esse povo que vivenciou a abertura de Mar Vermelho, Deus sumiu, desapareceu com Faraó, que presenciou tudo. Agora não tem água para beber, não tem comunhão com Deus. Não busca o que chamamos face de Deus. No final da pregação, vamos destrinchar no dia a dia como é que é face de Deus. Então, você tem eles aí em Êxodo 17, 1-3 e 7, 8. Versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo Deus comandando eles, mandando caminhar na bússola de Deus, acamparam-se em Refidim e não havia água para o povo beber. Contendeu, pois, consequentemente, contendeu o povo com Moisés e disse. Por isso que eu te falei, se não há comunhão com Deus, o medo vai gerar murmuração. E o medo já vai abrir brecha, a murmuração vai ofender Deus e vai atrair destruidor. Contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Porque a coisa foi contenda mesmo. Por que tentais ao Senhor? Porque estão ofendendo a Deus com suas palavras. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Dá liga uma conversa dessa? Porque nos tirou do Egito, da escravidão que eles clamaram? Não era isso? Não era esse o maior milagre das suas vidas? Por quê? Para agora nos matar de sede a nós, nossos filhos e rebanhos? Rebanhos que nunca tiveram na vida, agora tem, porque Deus tirou eles do Egito e transferiu para eles. 7 e 8, chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá. Já vou explicar o porquê Massá e Meribá. 8, então, consequentemente, não tem água, murmuraram. Então, por consequência a esse episódio, veio Amaleque. Veio para fazer o estrago definitivo. Veio para destruí-los para sempre. O que é Massá? O que representa Massá? O que representa Meribá? Massá é teste e prova, Meribá revolta, murmuração, contenda. Massá e Meribá foram provados e contenderam, saíram reprovados. Se você não tiver comunhão com Deus, tua fé não vai se sustentar. Vai por mim, eu sei o que estou te falando. Tudo que você crê em Deus não vai funcionar. E você vai ser mais um revoltado ou revoltada, porque o Evangelho não funciona na tua vida. Deus fala e não faz. Deus diz que é Deus, mas não consegue manifestar o braço de um Deus na tua vida. E vai ser mais um revoltado, revoltada, mudando de igreja, falando mal de pastor, como quem troca de camiseta na moda. Deixou de ser moda. E todo o problema está na fonte. Deus sempre quis tratar o povo de Israel como pai e filhos. Ele sempre quis isso. Eles nunca quiseram. Durante quase 400 anos, porque a Bíblia é muito clara, o faraó, que já era um senhor de idade, que Imhotep, que é José, lá chamam de Imhotep, filho de Deus. Por que filho de Deus? Porque ele salvou a nação. Para eles, José era a semente direta de Deus na terra. E era. Então, José salvou o Egito na mão de um faraó, que já era um senhor, poucos anos de vida. Em seguida, próximo faraó já escravizou o povo. Então, mais de 400 anos de escravidão. Está no sub-DNA deles. DNA repassado em muitas gerações. E esse DNA é de escravos, não de filhos. E eles transferiam isso para Deus. O Senhor Jesus, eles queriam um faraó, não queriam um Jesus tão bom como aquele lá. Aquele não serve. Então, o relacionamento deles com Deus, em todo o trajeto,
Deus teve que trabalhar com repressão, com chicote. Eles vinham com suas revoltas e Deus tinha que mandar no meio deles um bloco, alguma praga, alguma coisa para dominar este povo. Porque eles não conseguiam, eles preferiam, não conseguiam ser filhos. Preferiam ser escravos, ser tratados como escravos. Você tem na Bíblia, como em Números capítulo 16, 34, diz que Israel fugiu pelos gritos de fulano, ciclano, deutrano, porque a terra tragou todo mundo. Você tem no 41, 49, 50, não vou ler, porque não entra na palavra, não me interessa. Você vai ver versículos falando de Deus abafando rebelião como numa cadeia. E isso que me leva a mim, a você. Que conclusão me leva? Você vai definir como Deus vai te tratar. Ou vai ser por comunhão e vai ser filho e filha. Ou vai ser por bases e regras e vai ser no chicote. Ele vai ter que te controlar. O próprio Deus diz, se não é por amor, é pela dor. Se não é por amor, é pelo temor. Ele define isso. Como qualquer pai de uma casa. Se eu não consigo pelo teu amor caminhar contigo, vai ser no açoite. Mas mandar você para o inferno que eu não vou. Então você vai definir. Quando você começa a buscar a Deus, você começa a sair da condição de quem tem que levar uma pancada na cabeça para Deus te controlar. Uma pessoa que murmura muito, só lhe resta tapa na boca. Essa pessoa não é você. E para isso, comunhão, vida de oração. Já vamos chegar lá. Deixa eu te falar algo. A fé é muito difícil para se cumprir na terra. Não é fácil. A fé é quase impossível para cumprir um milagre na minha vida e na tua. Eu sei o que estou te falando. Em Êxodo 14, versículo 15, número 1, falando de Moisés e deles lá, olha o que diz aqui. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Eles estão aqui apavorados. O faraó está vindo do lado de cá, o mar está aqui. O que Deus pede? Pede para eles marcharem. Eles vão ter que ter fé de marchar e o mar não abriu ainda. Você acha isso moleza? Vai lá no Guarujá, abre o mar. Entra, fala para mim que você tem fé, que Deus te falou. Vai lá, entra na água, abre ela para mim. Quer saber? Entra numa piscina, não precisa exagerar. E eles têm que entrar. E tem mais uma. Moisés dá o grito para entrar, e ele tem que continuar a ler. Não é falar entra ele se esconder, porque se não se cumpre, já estou em outra. Ele tem que estar lá. É exigido dele, é exigido de você que está lutando pela tua casa, tua família, a empresa onde trabalha, pelo teu negócio, pelos teus amigos. É exigida essa postura de você. Mas Moisés está seguro. Você acabou de saber por quê? Disse o Senhor a Moisés. Moisés está em comunhão fluida com Deus. Quem aplaude a Deus aqui dentro? A fé vai te exigir episódios impossíveis de se cumprir. E se a fé não for acompanhada de uma vida de comunhão com Deus, você não vai suportar e ela não vai se cumprir. Eu sei o que estou te falando, eu não tenho 20 aninhos. Eu já falei, já sou bisa ou tataravô. Vai depender da próxima leva que eu vou apresentar a Deus nesse púlpito aqui. Número 2, Josué capítulo 6, versículo 2. Segundo episódio. Josué capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, rei, povo, valentes. Vai rodear. O povo vai andar durante horas por dia. E a maioria em jejum, igreja. Por uma muralha que nunca ninguém derrubou. E vão andar, e vão andar, e vão andar, e não tem nenhuma rachadura até então. Só que veja bem, no primeiro dia até que vai, mas no quinto nem eu volto lá. Por isso que eu sei porque Deus não me trouxe nesta geração. Nem eu iria, Josué, vai com, por favor. Eu vou ficar rezando reza brava por vocês ali, porque não sou burro. Imagina no quinto dia, eles têm que rodear durante horas aquela cidade toda. E a maioria em jejum. Quinto dia, não tem rachadura, não tem terremoto. E o povo tudo olhando lá de cima, ué, o que está acontecendo aí?
Você acha que isso é fácil? Você acha fácil? Porque tem uma Bíblia que num capítulo te resume história. Vai por mim, cai na realidade bíblica. Isso não é fácil de gerir. Mas o povo tinha que, pela fé, fazer isso. Só que Josué estava no meio. Josué não deu a ordem, eu vou fazer uma viagem e já volto. Porque se não lascar tudo por aqui, ninguém saberá onde mora o profeta. Ele tem que estar junto. Mas ele está seguro. Você que está querendo salvar a tua família aí, fazendo eles dar a volta em torno da cidade para conquistá-la, você tem que estar seguro, segura. E por que ele está seguro? Você acabou de ler porque disse o Senhor a Josué. Josué está numa comunhão fluida com Deus. A fé sem uma comunhão constante com Deus, você não vai suportar, porque ela não vai se cumprir. Ela não é fácil. Fé sem comunhão com Deus não é fácil. Não basta crer que Deus pode. A minha Bíblia em Tiago 2 diz que os demônios creem que Deus pode, e quando ouvem o nome de Deus, estremecem. Creem mais que você. Só crer que Deus pode não vai fazer um milagre acontecer na minha vida e na tua. Ontem eu orei. Por que você orou, pastor? Porque eu não sou bobo. Porque a minha fé, se não for associada com oração, ela não vai se cumprir. Eu vou prometer, Deus vai me avalizar, mas nunca vai se cumprir, porque não há comunhão. Terceiro episódio, 2 Reis 3, 16 a 18. Tem um povo lá, um rei tranqueira de Israel, que não vale nada. Não valia e não vale. Pela história, não sei nem porque ele existiu. E tem um rei muito bom de Judá, está junto lá. Caiu de gaiate aí numa viagem, numa empreitada no meio do deserto, que nem mandaram batedores. Olha que loucura. E entenda que o deserto não é uma sede padrão. Não, estão com sede e volta. Não, pera um pouco. A desintoxicação do deserto é durante horas. Chega a um estágio de sede, que o sol e a força do vento quente que te acha em qualquer lugar, aquilo drena a água do teu corpo, te leva a uma asfixia, a uma inanição que não é fácil. Eles sabiam que a morte é certa. E agora não tem como voltar, porque eles vão morrer mesmo. Então, o terceiro episódio em 2 Reis 3, 16 a 18. Eliseu está muito irritado com aquele endemoniado daquele rei que levou todo mundo para lá. Então disse, assim diz o Senhor. Eliseu disse, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não vão sentir vento, não vai haver chuva, isso vai lotar de água. Deixa eu te falar algo. Eles já estão com sede morrendo. Eles estão fazendo covas. E mais uma. E não veio uma gota de água até então. Me fala na quinta cova, que é o trabalho dos quintos dos infernos. Eles naquele sol, naquela coisa louca. Eu te falo, o deserto não tem nada de romântico. Eu já prometi para os primogênitos, quando vier o primeiro romper cacau financeiro, vou levar vocês para o deserto. Vocês vão comigo para a Arábia Saudita, vão andar lá para a Jordânia, vocês vão andar a camelo, vão até o Oásis, vão ver o que é bom para tosse, vão cair um pouco na real, sair um pouco desse romantismo bíblico. Imagina eles fazendo mais uma e não tem uma gota de água. Na terceira cova, eu acho que você arrumaria desculpa para ir ali. E o mais interessante, Eliseu não falou fazer covas, que eu vou embora. Se eu morrer no meio do caminho, eu já sou salvo mesmo. Ele está lá no meio deles. Faço as covas e eu estou aqui. Isso não é fácil. Te falei, fé não é fácil, como você imagina. Por isso que está cheio de crente revoltado com Deus, com a igreja. A culpa é do pastor, da pastora, do louvor, da luz que ninguém arruma. E cada história. Porque a fé ela tem que ter uma fonte sólida, uma sustentação chamada versículo 15. Eu vou dar o nome no versículo 15, que é antes do 16 que lemos. Ora, pois, trazei-me um tangedor, me traga louvor. Não música chepauleira do mundo, louvor. Quando o tangedor, a adoração começou, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Por isso que ele está seguro. Por isso que ele sabe que a fé vai funcionar. Ele está perante Deus. Tem uma comunhão fluida e ele não está desconectado, não. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Davi, quarto personagem. Ele vai entrar no centro nervoso da morte.
Porque nosso corpo físico, a ciência define que é 60% a 68% de água. E a água, de fato, catalisa mesmo toda a vibração em redor. Isso é fato. E imagina o grito de um cara que é 3 metros e 60 a 4 metros de altura, chamado Golias. O grito dele, desde o campo, fazia o exército de Israel inteiro reverberar pavor, desespero, e corriam se esconder atrás das moitas. Precisa tanto? O cara está lá embaixo, lá, porque se esconder. Mas é a vibração da água encolhia o corpo deles. Davi vai entrar no centro nervoso disso, ele vai descer no campo ali, e ele vai ouvir o cara bravejando com toda a voz, vozeirão lá de caveira, de louco, de um principado gritando: vou te matar, vou dar a tua carne, porque ele já era jovenzinho, vou dar a tua carne para as aves dos céus. E Davi vai lá. Isso não é brincadeira, queridos. Satanás não fez uma coisa no silêncio. Satanás não fez um episódio naquele confronto para ajudar Davi com sua fé. Não é fácil. Não é fácil descer ali com uma funda na mão e umas pedrinhas e ter certeza que vai arrancar a cabeça do cara fora. Não é moleza. Você desce no campo, vê o tamanho real do cara. Você ouve, teu corpo catalisa todos os gritos dele ali, ó. Mas ele estava seguro. Por que Davi estava seguro? 1 Samuel 17, 36 a 39. Davi está convencendo Saul, dizendo: deixa eu pegar esse cara, ele fala muita besteira, vou dar um tapa no ouvido dele, deixa comigo. No 37 disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. Deixa eu te falar algo, Saul, eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho algo fluido, eu faço louvores para Ele. Eu estou até inventando o Ud, que é um negócio lá para tocar para Deus. Eu estou inventando já, estou tendo ideias de adorador, de músico. É por isso que ele estava tão seguro, por isso que a fé dele funcionou. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Quinto episódio, a mãe fala em solução, porque acabou o vinho. E não me vem com história de vinho que deixa você bêbado, com cara de cachaceiro, perdendo os dentes da frente. O vinho que não deixa ninguém bêbado, eu provo, te levo nos drusos, eu provo, vou provar para os primogênitos, quando tirar o cacau que eu falei. Vamos lá. Ela olha e diz: tem vinho? Não tem. Ela diz: ele vai resolver. Espera um pouco, o milagre tem endereço. O milagre tem final. Vai ter que ter vinho aqui. Está claro? O Senhor não falou um negócio genérico, eles sabiam ao que ele se referia. Ela falou assim: vai surgir vinho, faça o que ele mandar. O Senhor chega para eles e diz: vão enchendo de água, nem potável pediu. Água cheia de cloro da torneira, vai encher. Eles têm que encher de água sem ver uma gota de vinho lá dentro. Isso não é fácil. E o Senhor que falou isso continuou lá. Ele não falou: enche de água, mas vai que não funciona. Deixa eu já volto, vou ali em casa tomar um banho e dali vou para Jerusalém. Ele está junto. Por que está junto? Porque ele antes de ir lá, ele já tinha estado com o Espírito Santo. Quem dá glória a Deus bem forte, igreja? Sexto episódio, Naamã. Naamã vai ter que descer na água mais barrenta do Oriente Médio, onde a apóstola Denise leva você na viagem a Israel, lá no Rio Jordão. É a água mais barrenta que temos no Oriente Médio. Ele vai descer ali, só que não é uma vez, para ser curado da lepra. Naamã é um cara que Deus ama, o cara é sírio, mas Deus está vendo ele insatisfeito. Ele está vendo ele insatisfeito com os deuses da Síria. Ele está vendo a inclinação, querendo saber quem é o Deus verdadeiro. Deus encontra o segredo, ó. Mandou uma menina para ir como escrava, você depois tão grato a ela, e os árabes são generosos mesmo, você vai mimá-la, vai libertá-la, vai dar ordem sobre ela em Israel, vai encher ela de dinheiro para o resto da vida dela, todo mundo sai ganhando, mas ela te traz a mim. Deus está interessado no cara, ele traz ele até Eliseu. Eliseu diz: você vai 7 vezes, espera um pouco, a primeira até que vai ir na 5ª. Desce na frente de uma comitiva do teu exército te olhando, e você com cara de tacho descendo lá e voltando. E ele se olhando, você olhando. Mudou nada. Não, mudou, você está mais sujo, está com barro. Mudou, teus pés são cheios de lama, olha lá. Mudou sim.
Não é fácil. Estou te falando que fé não é fácil. Fé não se cumpre fácil. Fé só vai se cumprir se tiver respaldo, comunhão à altura com Deus. Porque este Eliseu que fez isso, ele estava numa cabana. Ele falou, você vai. Eliseu olha para o Geazi dele e diz, vem cá, eu vou continuar aqui. Não é que Eliseu falou, você vai, se joga 7 vezes e fui, vou para o Líbano. Continuou na cabana esperando. E por quê? Comunhão fluida com Deus. O cara é curado e ele sabe onde voltar. Na mesma cabana, Eliseu está lá. Isso não é fácil, mas é fácil quando tem comunhão com aquele que tudo pode, que não conhece restrições, não conhece limites e não mente. Moisés, 7º episódio, ele tem que ir no centro nervoso da sua captura. Você vai ouvir falar em corvos. Dizem que os corvos alimentaram Elias, que eram esses corvos que eu estou mencionando aqui, os árabes. Não é verdade. Não é. Havia algo pela captura de Elias, ele ia rodar. Ali também não foi corvo, eu já fiz um vídeo mostrando que é falcão, que eles não sabiam. E provo tudo isso no livro da Bíblia. Mas os corvos, você vê eles em filmes, são caras nômades. Eles pintam o rosto, porque estão sempre em alarido de guerra e de captura. Você chega para eles andando a camelo ou a cavalo, depende do trajeto. Conhecem tudo no Oriente Médio. E aí você chega para eles e diz, eu preciso capturar alguém. Qual é o valor? R$10. Então, pega esse camelo desdentado e se vira. Agora, quando é peso pesado, no Oriente Médio, o maior prêmio que temos, isso tem registro, é pela cabeça de Faraó por Moisés. Isso parou nos corvos, é óbvio, com certeza. E o segundo era de Saul pela cabeça de Davi, isso temos. Mas agora Deus fala para Moisés, você vai lá no reino onde há maior prêmio na mão dos corvos árabes, que são oriundos da Jordânia. Você vai lá naquele mesmo Egito e você tem um diálogo nada ameno com o cara que se chama Faraó e me traz meu povo para cá. Você me fala que isso é fácil? Você me romantiza isso porque lê alguns capítulos e vê o assunto resolvido? Você acha moleza isso? Ele vai entrar no lugar da sua captura, no centro nervoso, no palácio, da onde saiu tudo. Mas ele foi seguro. Por quê? Por que a fé dele funcionou? Porque ele tinha estado com Deus, lá no monte, antes de ir para lá. A tua fé vai ter respaldo para fazer o que nunca ninguém pensou. Nenhum ponto na tua fé vai furar. Mas isso tem que ter respaldo, chamado comunhão face a face com Deus. Quem dá um glória a Deus bem forte, igreja? Elias nunca trouxe chuva na terra. Nunca ninguém trouxe chuva na terra. Elias trazia fogo, era a unção dele, era a moleza. Já tinha torrado alguns no fogo, mas não chuva. Nunca se viu até então. A não ser dilúvio. Mas isso não tem nada a ver. Não teve um Noé orando para vir um dilúvio. E agora Elias vai trazer algo que nunca existiu. Como assim? Vou abrir e como é que vai surgir isso? E vai cair água porque eu orei. Nunca houve isso. Mas Elias vai lá. E quando ele chega lá, ele se curva em formato de quem está dando a luz. E ele diz para o rapaz dele, me suba na colina por 7 vezes. Espera um pouco a primeira subida, até eu vou. Agora na quinta? Que isso? Sobe na quinta, não tem nada. E ele continua encurvado lá. Então não romantize a fé. A fé não é simples. A fé não é para fracos. A fé não é para inconstantes. A fé não é para moleques espirituais. E se preparem, homens, para uma conversa aberta no nosso dia. A fé é para pessoas que têm respaldo com Deus. Porque no versículo 1 de 1 Reis, 18, antes de ir para lá, Deus lhe disse, vai porque eu vou trazer chuva. Ele está amparado, ele está respaldado. Ele ficou lá. A chuva vai cair, mas eu vou ficar aqui. Ele não deu no pé para a Síria. E quando eu chegar na Síria, a chuva desce. Eu estou aqui, ajoelhado, estou falando 7 vezes. Rei, pode correr porque a chuva vai te apanhar. Quem dá glória a Deus bem forte? A fé não é brincadeira. 9.
É Juízes capítulo 4, uma profetisa Débora, não é profeta, a mulher profetiza, meu Deus, esse é o português correto. Débora profetiza. Essa mulher chega para um homem chamado Balaque. Ela diz, vem cá, a ameaça contra Israel vai extirpar agora, de uma vez por todas. Está na tua mão. Ele fala para ela, a fé não é fácil. A fé não é fácil de lidar, de gerir, de cumprir. É impossível se cumprir comigo o que você fala. E ela diz, por quê? Ele diz para ela, porque eu não tenho a comunhão com Deus que você tem. Se você vier comigo, eu sei que vai acontecer, eu vou na guerra, eu creio. Porque você me trouxe esse recado amparada. E ela foi junto. Ela não contou uma historinha bíblica feminina. Você não tem vergonha na cara. Não, estou grudada em você. Porque antes de te falar que isso vai se cumprir, que você vai arrebentar quem é 100 vezes mais forte que você, eu estive com Deus, eu tenho vida fluida com Deus. Então o milagre é fichinha. Dá um glória a Deus bem forte, igreja. Deus não está brincando com a tua fé, povo do Senhor, mas Ele está esperando o nível da comunhão completar. Eliseu, sobre o episódio de Naamã, em 2 Reis 5:8, ele ouve que o rei de Israel, porque a carta era para curar Naamã, e a carta foi parar no endereço errado, na vida do crente que nunca ora, que era o rei de Israel. O cara começou a chorar, a berrar, vão me matar, eu sou Deus por acaso, para curar um leproso. Olha o que Eliseu faz aqui em 2 Reis 5:8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, olha como a Bíblia faz questão de registrar isso. Homem de Deus, homem habilitado por Deus, homem que tem comunhão com Deus. Que o rei de Israel rasgou suas vestes, mandou dizer, por que rasgou tuas vestes? Manda ele aqui que você vai saber que tem profeta na região. Olha que lindo. Comprou o desafio e se autoproclamou. Tenho comunhão com Deus. E aqui a coisa funciona. A fé vai funcionar. José na cadeira de Faraó. Você romantiza tanto o episódio. José chega para Faraó e diz, ué, Faraó, teu sonho tá explícito. Olha, nem vou orar, você me fala ele primeiro, eu já tenho comunhão com Deus. Eu não vou orar, eu vou ouvir o sonho e já vou traduzir. Pode ler lá, me dá o sonho que já vou traduzir. Eu já tenho comunhão o suficiente para já saber traduzir. Manda a brasa. Aí o cara fala, vacas gordas, magras, ele fala, então, 7 anos, fatura 7 anos. E a gente aplaude, é lindo mesmo. E Faraó diz, só que tem um porém. Vem cá, o anel está no teu dedo. Você vai sentar do meu lado. E nós vamos ver se esses anos vão chegar, o que você está falando. E agora? Fala você para mim. É fácil? Você vai sentar com o anel no dedo. 16 ministérios, 16 diplomas nas costas não te foram cobrados. São os 16 ministérios que você vai gerir, sem nenhum diploma nas costas. Nenhum. E você agora vai me garantir que vai vir 1, 2, depois vão vir 7 anos de uma fatura absurda. E quero ver a fome que você está falando. Você vai ficar aí. E José, dá o anel que não fujo a lugar nenhum. Dá isso aqui. Deixa comigo. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Quem aplaude a Deus pela vida de José? Porque eu teria dado no pé. Você sabe o que Elias falou em nome de todos os personagens bíblicos que se moveram por fé e absurdamente impactam a gente hoje? Ele falou uma frase em 1 Reis 17:1. Ele fala algo que nunca existiu até então. Ele chega para o rei endemoniado lá e fala assim, vem cá, não vai mais chover. E vai chover de novo quando eu chamar, coisa que nunca aconteceu, mas vai acontecer comigo. Não é normal, não é padrão essa frase, mas olha o que ele diz. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias o tesbita disse para o rei endemoniado Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, tem português aqui, leia comigo. Perante, o que diz lá? Estive, verbo passado. Um dia estive, verbo antigamente. O que está dizendo aqui? Estou. Então não chove se eu falar.
A gente quer tirar essa parte do versículo. A gente quer deixar o resto, tem que falar com energia, quase, tem que ser muito positivo. Toma um choque de 8 mil volts, aí você vai ficar muito positivo. Aí tua fé vai arrebentar mesmo. Mas esse falou, eu vou dar o segredo porque vai funcionar. Eu tenho comunhão fluida com Deus, fácil. Olha lá, com Deus, face de Deus. Já vou destrinchar o que significa isso. Face de Deus, eu estou. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Toda vez que o amado Espírito Santo, toda vez que Ele te empurrar para a oração, Ele está te dizendo, vem mais uma vez conhecer a face de Deus na tua vida. Vem ter um encontro com a face do Deus que você serve. Deixa eu te falar algo, quando Deus te chama, Ele também quer liberar promessas na tua vida, fazer você gerar o que ninguém na vida vai poder te fazer gerar, mas Ele vai permanecer no cenário. Você entendeu a informação? Deus não te dá informações e manda você na mão de outros para cuidar. O Senhor Jesus, coisa que eu vou falar domingo que vem, se Deus permitir, Ele fala sobre pessoas que vão dizer, no teu nome fizeram milagres, Ele diz, nunca vos conheci. Ele não, aparentemente não deveria dizer isso. Deveria dizer, nunca foram meus. Ele diz, nunca vos conheci. Porque Ele quis dizer, no meu reino pode ter 1 bilhão de filhos. Nenhum deles é enviado indiretamente. Eu que envio um por um, conheço um por um dos meus. Não tem intermediário. Deus te dá as promessas para gerar através de você. Mas Ele fala, eu dei e eu estou no cenário até que se cumpra. Ele deu promessas que ultrapassam um rei ganhar outro, Baraque ganhar outro, Cícera. Ele tem promessas que o mundo de então reunido não podiam resolver. E Ele fez. Ele deu um jeito de fazer estéreis gerar grandes homens de Deus na Bíblia. Ele pega uma Sara e gera um Isaac dela. Uma Sara estéril. Ele pega uma Ana estéril e gera o profeta, um dos maiores do Velho Testamento, Samuel dela. Ele pega uma Isabel, prima de Maria, senhora estéril, idade dela, João Batista, que o Senhor Jesus falou, entre todos os homens não teve um maior que este homem aí, ó. Ele pega a esposa de Manoá e da Sansão, ele pega até a loucura. Ele pega uma Maria virgem menina e gera o Senhor Jesus dela, sem ninguém tocar. Quem vai aplaudir a Deus, igreja? Agora eu te disse, face de Deus no lugar certo. Nós vamos falar de igreja. O Senhor Jesus afirmou para Pedro, estou pondo as chaves da minha igreja na tua mão. Pedro, eu estou te entregando o meu maior projeto na terra. Vou provar, vocês já sabem, mas vou provar. Então ele fala, Pedro, eu estou pondo a igreja na tua mão. Se o Senhor Jesus, o seu maior projeto na terra é a igreja dele, o amado Espírito Santo fará de tudo para te colocar na igreja. E o desgraçado do diabo que está preso há 2026 anos, aquela vil criatura, vai fazer de tudo para você assistir o culto por celular quando podia estar aqui. E vai fazer de tudo para você trocar de igreja com uma leviandade tal, baseado que não sei quem que te contou, não sei o que te falou, para você cuspir no que é santíssimo na tua vida. Glória a Deus pela tua vida que você não errou o endereço, e glória a Deus pela tua vida de outra igreja, que você fica na tua igreja, você não errou de endereço. Então, vamos voltar na face de Deus. Jó 33, versículo 26, ele fala que a face de Deus na tua vida é o que restaura a tua vida inteira. Diga comigo, face de Deus é o que restaura tudo na minha vida. Jó 33, 26, deveras orará a Deus, eu, você, que Deus lhe será propício, ele, ela, com júbilo, verá a face de Deus, e Deus lhe restituirá a sua justiça. A face de Deus é onde começa e termina tudo na minha vida e na tua. Gênesis 32, versículo 30.
Aquele lugar, Jacó teve encontro com Deus e entendeu algo sobre a casa de Deus. Enfim, e depois outro encontro que esse. Vamos ler. Aquele lugar chamou Jacó Peniel e depois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. A face de Deus, queridos, é o que vai começar tudo na minha vida, na tua. Então nós entramos em Moisés, porque parece que há uma contradição. Em Deuteronômio 34, versículo 10, Deus tinha dito para Moisés: você não pode ver minha face, ninguém pode ver. Em Deuteronômio 34, versículo 10, nunca mais se levantou. Vamos ler tudo, perdão, primeiro, é isso mesmo. 34, 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado, diga comigo, face a face. Deus está elogiando que a jornada de Moisés com ele foi de face a face. Porém, voltando em Êxodo 33, 20, Deus falou que não pode ver a face dele, para não morrer. Êxodo 33, versículo 20, acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem pode ver minha face e viver. Então, Deus fala que Moisés passou sua vida face a face com Deus, mas fala antes que não pode. O que mudou não foi o tempo. Antes não podia, agora pode. Não, Senhor, não foi o tempo que mudou. Foi o endereço. O endereço. Em Números capítulo 12, o tabernáculo já existia. Tenda de Deus, casa de Deus, igreja, já existia. Já foi feito. E aqui, Arão e Miriam falaram mal de Moisés, porque não concordam com, sei lá, certas coisas. Tem a visão deles. Então, em Números 12, versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés. 4 a 8. Nós vamos ver algo aqui. 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí a... O que você lê aqui? Saí a tenda da congregação. Venham aqui na porta da tenda da igreja, venham. E aí ele fala assim, no 6. No 5 ele desceu em nuvem, na frente de Arão e Miriam, 6. Disse: ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, profetiza, eu, o Senhor, em visão a ele e a ela, me faço conhecer. Dou sonhos, mando uma palavra. E de repente ele fala assim: mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha igreja, minha casa. Diga comigo, fiel na igreja, na casa de Deus. Diga isso, na igreja, na casa de Deus. Boca a boca falo com ele. Claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, ele vê minha face. Como que vocês não falaram mal? O que mudou é que quando Moisés queria ver a face de Deus, a igreja não existia. Deus falou: ninguém que anda por aí andarilho, que um dia sobe no monte e volta diácono, o outro volta serafim, vai ver minha face. Só quem está na igreja, só através da igreja que vê minha face. Para Moisés ver a face de Deus, teve que ser construído um lugar chamado Santíssimo Lugar. E diz que lá que Deus descia, e Moisés via a face de Deus. Quem dá um glória a Deus bem forte aqui dentro? Por isso que eu te falei, não mudou o tempo, mudou o endereço. Tem muito crente que está querendo ver a face de Deus, mas não quer vida na igreja. Uma vez eu conheci, isso eu falo quando a gente fala para os nossos amados novos aí, que vem para o cedo, como vamos falar, vou falar isso. Eu conheci o cara era lindo, ele profetizou, eu amei o jeito que ele se movimentou aí, eu estava chegando agora no ministério. Eu falei para ele: irmão, quem é teu pastor? Tua igreja. Eu não tenho igreja, meu pastor é Jesus, o único que não traz confusão. Aquilo me chocou, mas como foi lindo ali. Tinha um amigo meu de uma igreja. Falei: convida ele. Olha, ele profetizou tão lindo, só não falei a parte de que o único pastor dele é Jesus, que tal, não tem... Então ele pregou no domingo, na segunda, eu preciso saber como foi. O pastor da igreja me disse: foi pura confusão. Foi a pior coisa que eu fiz, receber ele. Deixa eu te falar algo.
Sem igreja, você pode até ter dom, pode ter não sei o que, promessas, mas ver a tua vida funcionar, chamado se levantar, só no gibi do tio Patinhas. Aqui não. Nem Moisés vai ver minha face se não tiver igreja. É na minha casa que ele vê minha face. Por isso que eu te falei que o infeliz lá de baixo vai fazer de tudo para te tirar dela. No tabernáculo tinha 3 ambientes. Até o exterior tem muito barulho. Aqui, outro ambiente, santo lugar, tem barulho. Não como aqui, mas tem. Aqui, você entra, não tem barulho. Aqui você ora, você fala tudo a Deus sobre o povo que você quer que abençoe, que ajude. Mas quem fala é Deus. É diferente. Então, eu já estou começando a adiantar essa parte de face de Deus. Sobre igreja, sobre tabernáculo, sobre tenda de congregação, em Salmo 26, versículo 8, olha que o amado Espírito Santo expressou. Salmo 26, versículo 8. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. E o lugar onde, que diz aqui? Tua glória, tua presença, tua face assiste. Você quer a glória de Deus de verdade? Não é tempo, tem endereço. Vem para casa, eu estou aqui. Vem para cá. Vai para a tua igreja. Essa história de me arrumar 20 pregadores, faz uma salada grega aí todo domingo e chegar às suas conclusões absurdas para nos impressionar. Você está num barco furado faz muito tempo. Deus não vai rasgar a Bíblia dele porque você chegou. Então, em João 2, 19 a 21, deixa eu te falar a primeira coisa que o Senhor falou sobre a igreja. Ele não falou que igreja era lugar para pessoas que não têm o que fazer. Então, já para não ficar sem nada para fazer, a gente abre uma igreja e empurra eles para dentro. Olha o que ele fala. João 2,19, ele está falando do templo de Salomão, aquele templo que não vale nada, aquela tranqueira lá. Não estou falando de Salomão, porque prometi nunca mais falar do cara. Porque se for falar, vou falar lixo, daí minha palavra para Deus que eu não falo mais dele. Você nunca mais me viu falar. Já liberei também perdão, o que você quiser. Eu não falo mais desse cara aí. João 2,19 a 21, Jesus lhes respondeu. Destruí esse santuário, o templo de Salomão aí, o grande homem de Deus Salomão. Destruí. E em 3 dias eu reconstruirei. Falaram para ele, levou 40 anos, você fala que em 3 dias vai fazer 21. Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo. A igreja que eu vou levantar no lugar desse maravilhoso templo do grande homem Salomão, quem tem ouvidos para entender, entenda. Ele fala assim, eu vou pagar, vou rasgar meu corpo para isso. Está achando que a igreja é lugar para você ir porque não tem o que fazer? Está achando que a igreja você troca ela como quem troca de, não está me agradando mais o horário do culto. Você acha que a igreja é, não sei, acho que na minha casa, eu sou a igreja. Você acha que a igreja é isso? Vou te falar o que é a igreja. Efésios 1, 22, 23 define o que é a igreja. Está falando aqui da igreja, está falando do Senhor Jesus. Efésios 1, 22, 23. E todas as coisas, o Senhor Jesus e Deus falando, vamos lá. Todas as coisas, pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então, o Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Para que o Senhor Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas. E isso tudo deu aonde? Para a igreja. Aquele endereço que ele falou, é ali que eu te mando, é ali que eu te levanto, é ali que eu te estabeleço. Agora vamos ver o que é a igreja. A qual que é a igreja? Esse é o corpo do Senhor Jesus. Que mais? Ela é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Toda a plenitude dele está na igreja onde você está agora na terra. Então eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando então. A igreja não é brincadeira. E o inferno? Mateus 25, 41, não vou ler porque
É igual a pregar sobre o grande homem de Deus Salomão. Fala que foi feito por diabo e seus anjos. Diga comigo, o inferno foi feito exclusivamente por infeliz lá de baixo e está cambada dele. Não foi feito para você. Então, o Espírito Santo de Deus vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele para te manter longe de lá. Mas a igreja, o Senhor rasgou o corpo dele para inaugurá-la. O amado Espírito Santo vai fazer de tudo para te levar para cá. E para a tua igreja que me assiste. E o que o infeliz, os demônios dele vão fazer? O inverso. Eles vão fazer de tudo para que você não vá na igreja. De preferência, vá lá para baixo. Para o inferno. Então toda vez que você vier para a igreja e alguém perguntar e achar que você está ficando fanático, fanática demais, que você está exagerando nessa tua fé e disser, aonde você vai? Você diz, estou saindo do inferno e estou indo para o corpo de Cristo, para o céu. Quem dá glória a Deus aqui? Em Salmo 5, versículo 7, fala assim, porém eu, Salmo 5, versículo 7, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. Olha a reverência, povo de Deus. Olha como o amado Espírito Santo fala sobre a igreja. Salmo 84 é muito lindo. Tem 7 versículos. Tenho que ler eles. Olha como o amado Espírito Santo nos ensina. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Então aquele versículo não era do Velho Testamento, porque só tinha um tabernáculo. Agora não, tem um aqui, tem um aí onde Deus te leva aí. Tem os tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Está vendo o que é a igreja? Está vendo? Você moçada, nossos adolescentes, para jovens que estão aí passando o dia na igreja, está vendo? Minha alma suspira, desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração, minha carne exultam pelo Deus vivo, pela face de Deus. O pardal encontrou casa, a andorinha já fez ninho para si, para acolher seus filhotes. Eu encontrei teus altares, encontrei tua casa, teus tabernáculos, Deus meu, Rei meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, habitam teu endereço, tem uma casa que Deus te colocou e teu endereço é lá, tua família é lá, tua casa é lá, teu sobrenome é lá. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem e a mulher, cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, sabe aonde é a sua casa, a sua igreja, vai direto. Que mais? O qual passando pelo vale árido, sua fé vai funcionar, é o que diz aqui. Passando pelo vale árido, porque vai passar, todos nós passamos, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo eles de força em força, através da igreja, o tabernáculo. Porque todo o Salmo 84 fala da igreja. Cada um deles se apresenta diante de Deus em Sião, na igreja. Qual foi o maior problema de Sansão? Faltou a igreja. Sansão achou que tudo, porque Sansão enjoou. Achou que tudo que Deus tinha para ele era ser forte para atacar os inimigos que querem invadir Israel. Mas Deus não ungiu Sansão só para isso. Sansão entendeu que a vida dele toda vem os inimigos, eu repilo eles. Enjoou, cansou. Ele não entendeu que Deus queria levá-lo para o tabernáculo que já estava construído. Mas ele não é da tribo que serve. Davi não era. Davi se aproximou, Deus falou, vai para dentro, pega uma estola, come aí os pães, vai lá para dentro. Sabe por que Sansão caiu? Porque não se envolveu com a igreja. Diga comigo, Sansão não quis ir para o templo de Deus. Terminou sua vida no templo de Dagon. Você acha isso um glorioso projeto? Ou é uma desgraça? É o que faltou. Qual foi a primeira preocupação com o amado Espírito Santo com o Senhor Jesus?
Ele tem 12 anos de idade, ele está adquirindo a primeira maturidade. Antigamente, no nosso tempo, era 12, 17 anos. 12, primeira maturidade, 17. Já pode casar e era obrigado já a gerar filhos. Uma desgraça. Ele completou a primeira idade, onde o Espírito Santo levou ele. Você lembra? Lucas 2,46. Põe para mim Lucas 2,46. Os pais perderam um menino, Jesus que tem 12 anos, que não é menino mais. Perderam ele. Procuraram ali na casa da Carla, na casa do José e tal. Ele falou para eles, eu não entendo essa sua procura. Porque o acharam aonde? Aonde, igreja? No templo. O zelo da tua casa me consumirá, fala dele. Olha o primeiro lugar que o Espírito Santo levou ele, olha. Está vendo? Ele falou para eles, eu não entendo, vocês me procuraram em pesebre, no campo, tinham que me procurar na igreja. Aqui é meu lugar. É uma lógica que fecha. Então, qual foi o problema de Saul? Qual foi a diferença de Saul e Davi? Saul e Davi foram ungidos pelo mesmo profeta Samuel. Os dois, no dia da sua unção, foram cheios do Espírito Santo. Os dois foram ungidos no mesmo formato. Chifre de azeite, diante de testemunhas, tudo igual. Porque um terminou morto, caído, desviado, e o outro, Davi, reinou no Oriente Médio inteiro. Qual foi a primeira preocupação de Davi quando ele assumiu o reino? 2 Samuel capítulo 6, versículos 2 e 9. Qual foi a primeira preocupação de Davi quando assumiu o reino de Israel? O tabernáculo estava desfeito. Olha o que ele fez, a primeira coisa, hein? Foi a primeira coisa que Davi fez. Ele não saiu atrás das suas conquistas, não. Olha o que ele fez. 2 Samuel, falei primeira, segunda. Samuel 6 e 2. 6 versículo 2. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalã de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Primeiro gesto de Davi era reconstruir a igreja para ele e para todo o seu povo. Versículo 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia, disse, como virá a minha arca do Senhor? Qual foi o problema de Saul? Tem um problema aí. Saul fez coisas lindas. Em 1 Samuel 28, versículo 3, parte B, diz que ele até desterrou de Israel tudo que é lixo. Os adivinhos, ele limpou. Saul, cheio do Espírito Santo, se preocupou mais, objetivou mais, chamou mais o seu olhar às suas conquistas. Ah, mas Deus me chamou para desarregar os gigantes. Onde tiver um, vou atrás. Lindo, foi indo. Chegou uma hora, ele enjoou. E de repente ele encontra um cara alto demais, animais gigantes, porque tem mistura com demônios, com tal. Chamou a atenção dele. Ele ganha dos amalequitas, ele faz um monumento para si. Por quê? Por que Saul caiu? Vou repetir, queridos. Não está, o tempo passou e ele enjoou. Não está no tempo, queridos. Está no endereço. Ele nunca se preocupou com a igreja. Se preocupou com os dons que ele já tem, com a Bíblia que ele conhece uma parte de memória, é filho de pastor. 1 Samuel 13, versículo 1, nos dá o tempo. 1 ano reinou Saul em Israel. Diga comigo, 1 ano. E não fez nada pela igreja. E Satanás quer replicar em você o mesmo golpe. Então agora que o ano, ele passou, Deus deu 1 ano, já viu que não vai rolar mesmo? Então vem uma guerra. Essa guerra está um pouco brava, precisa da benção do profeta. Então no versículo 8 a 14, versículo 8, 1 Samuel 13, versículo 8, esperou Saul 7 dias, mas Samuel não veio. Então o que Saul fez? Falou, ó, o profeta Samuel não está, eu sou o profeta, dá para mim isso aqui, eu sacrifico. E aí, o que já estava ruim, ele acabou de ofender a Deus, violou princípios espirituais invioláveis, como falar mal de pastor, invioláveis. Então, chega para ele Samuel
e diz: que loucura que você fez. Samuel fala para ele: a culpa foi do tempo. Eu esperei o Senhor não chegou. Então, pelo tempo que eu tinha que esperar o Senhor 7 dias, o Senhor não chegou, eu fiz. Agora o Senhor acabou de chegar. O problema não foi o tempo, foi o endereço. Porque se Saul faz como Davi fez, a primeira coisa, vai lá e levanta o tabernáculo. Antes do exército sair para a guerra, no tabernáculo, no endereço, o profeta Samuel já teria sacrificado pelo exército. E estaríamos tudo bem. Te ensinou algo isso? A casa de Deus vem em primeiro lugar. E a face de Deus é lá dentro. Sem isso, não há garantias. Isaías 16, versículo 5. Confirma o que Davi fez. Porque Davi veio depois de Saul. Isaías 16, 5. Então, um trono se firmará, não o de Saul. Um trono se firmará em benignidade. E sobre ele, no tabernáculo de Davi. Olha Deus aprovando. Davi fez o que tinha que ser feito logo de cara. O trono se firmou e eu estou por lá. Igreja, queridos, não é brincadeira na vida da gente não, amados. Em Apocalipse 21, versículo 3 diz o quê? Tabernáculo de Deus agora está com os homens, Deus habitará entre eles. Ele será o seu Deus, habitará entre eles. Quer a face de Deus começar na igreja. Vamos destrinchar a história de face a face? Quando o Senhor Jesus morre, lá tínhamos o templo. Já tinham tirado o tabernáculo, agora o maravilhoso templo de Salomão, do grande homem de Deus Salomão. E tinha aquela porcaria lá de um pano enorme. Então, o homem comum, a mulher comum, não pode entrar no templo e ir no Santíssimo Lugar. Não pode. Era a regra espiritual. Então tem um pano enorme, só pode entrar o sacerdote em teu lugar, tá? Sumo não é ele. Aí vai, Senhor, ó, ele está precisando disso, ela está precisando daquilo. E Deus fala. Quando o Senhor Jesus morre, Deus rasga de alto a baixo. Fui eu que rasguei. Duas informações. Uma, filho, filha, você não precisa, porque lá era onde você via a face do Senhor, entre aspas. Tudo bem que naquele templo nunca ninguém viu nada, e hoje também ninguém vê nada naquele templo lá. Ó, vamos lá. Filho, filha, você não precisa mais de sacerdote para te representar. Você, a partir de agora, entra na minha face. Nós dois. E quando o Senhor rasgou aquilo, Ele estava dizendo, não precisa mais vir aqui, ali. Porque a partir de agora, nada mais separa nós dois. Quem aplaude a Deus? Quem aplaude direito a Deus? Então nós vamos trazer isso para a nossa realidade. Pedro, em Mateus 17, ele viu o Senhor Jesus dele se transformar como o sol. Ele viu o Pai numa nuvem luminosa. Ele ouviu a voz audível do Pai que falou, esse Jesus é meu filho amado. Jesus que ainda era como homem, é meu filho amado. Ele. Naquele monte, Pedro viu Elias e Moisés conversando com o Senhor dele, na frente dele. Glória a Deus por isso. E viu todos os milagres que o Senhor fez na vida. Agora, está chegando o dia de morrer na cruz, ele fala para o Senhor Jesus, nem que todos se abandonem, eu dou a vida por ti. E ele não está brincando. Tanto é que quando vieram prender o Senhor Jesus, Pedro puxou o facão, cortou a orelha do soldado, deu a vida para morrer. Mas vamos lá. Agora o Senhor dele está na cruz pendurado. E ele não está aguentando mais. Antes de ser pendurado, já está apanhando pela cruz. Ele não está aguentando. Já te falei, o medo apaga a memória. Então, quando falam para Pedro, você não é dele? Ele fala as 3 frases que nenhum filho de Deus pode dizer. Não sou dele, não reconheço e não aceito nada que ele me passou. Aquilo apagou na mente de Pedro tudo que ele viveu e tudo que ele viu até então. O medo faz isso.
apagou na mente de Pedro a nuvem luminosa, o Senhor Jesus dele, que brilhou como o sol. O Elias, o Moisés que falam, apagou. Mas não porque Pedro era leviano, é porque até então Pedro nunca tinha entrado na face de Deus, nunca tinha orado. Ele também não tinha comunhão, não tinha como sobreviver. Precisa ser resgatado, diga comigo, para o resgate tem que ser face a face. Então, quando agora o Senhor vai resgatar Pedro, o Senhor não manda um emissário, o Senhor vem como glorificado, agora é Deus, face a face. Quem aplaude a Deus aqui? E quando ele encara Pedro, e Pedro está vendo ele não vem com sermão, ele não vem com cobrança, ele não vem com acusações, ele não vem dizendo, papelão, hein? Nada. Ele não fala, bem que eu te falei, que você ia me trair 3 vezes, me negar 3 vezes. Não. O Senhor entra com 3 perguntas que obriguem Pedro a responder para ele mesmo. Não para o Senhor, porque o Senhor sabe que é Pedro. O Senhor não foi atrás dele à toa. Para Pedro responder para si. E na primeira, segunda, terceira pergunta, o Senhor pergunta, e a melhor tradução do mundo para isso tem que ir para o grego, não para o árabe, onde tudo começa, no grego. Porque o Senhor ali fala de um amor, ele fala, Pedro, você me ama com amor ágape, apesar de si, apesar de todos. Você me ama, você me agapa, porque no grego é usado como verbo também, você me agapa. Pedro responde, o Senhor sabe que eu te amo filéu, te amo muito, mas não o ágape. Eu te fileo e não te agapo. Aí o Senhor de novo, Pedro, você me agapa? Eu te amo, fileo. Quer dizer, eu te amo muito, mas não o ágape. Terceira vez, o Senhor, aí Pedro chora, se entristece, Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu te amo, filéu. Por quê? Porque Pedro não está querendo fazer de novo declarações grandes. Ele acabou de fazer as últimas. E acabou de negar o Senhor dele 3 vezes. Pedro não confia mais nem nas suas declarações. E nesta hora o Senhor se refere a face para Pedro. Ele diz, Pedro, eu sei porque você não consegue me responder o que eu quero ouvir. Porque você ainda não teve comunhão com alguém chamado Espírito Santo. Ele vai vir e você vai estender as mãos, ele vai guiar você. E quando ele tiver comunhão intensa com você, você vai me provar que me ama, me agapa, me ama com amor agape. Agora Pedro recebe o Espírito Santo, ele faz tudo que faz para Deus, eles levam ele para Roma, e nesta hora eles dizem, você vai morrer crucificado. Ele diz, excelente ideia. Não sou digno de morrer como meu Senhor Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Naquela hora ele provou o amor ágape que ele tem pelo Senhor dele. Só tem um jeito de provar o amor ágape, através da comunhão, vivendo com a face de Deus amado, Espírito Santo. Então termino com a parte prática, pastor. Então como eu faço isso? Oração. A oração tem estágios. O primeiro estágio, obrigação. É uma desgrama, mas é melhor que nada. O que é oração, obrigação? Se eu não orar, é pior. Porque vida com Deus sem oração é morar numa casa sem muros. Guarda isso pro resto da tua vida. Vida com Deus sem oração é viver em casa sem muros. Então tem que orar, mas é chato. Mas é melhor fazer do que não fazer. Aí você vai lá, você anota tudo. E você, olha Deus, tem isso aqui, por favor me ajuda ali. Olha, 1000 vezes melhor que nada. Aí vem o intermediário. Você começa a arrumar tempo. Hoje não vai poder ser às 4, vai ser às 9. Já está melhorando, você está criando consciência de oração. Agora vem o face. Porque você está amadurecendo. E agora você, toda notícia, ruim, muito ruim, boa, muito boa, profecia, você quer ir lá falar com Deus a respeito. Deus, falaram que vão me mandar embora, o que eu faço? Olha, me profetizaram isso, mas é assim mesmo. Você já está entrando face a face. Você já mudou muito. Agora eu vou te dar o auge. O Senhor Jesus em João 15, versículo 7, ele falou, quem permanecer em mim, se permanecer em mim
toda a tua fé vai funcionar. Pedireis o que quiserdes, será feito. Elias falou, perante cuja face estou, eu permaneço. Está tudo escrito aqui no texto, quando te mandar à noite já está aí. Então, vem o estágio mor. É quando agora você ora, porque sente falta de Deus. Aí você está face a face permanente. Você é alguém assim, está numa casa barulhenta, cachorro de late, pior cachorro da vizinha, que não pode mandar ele calar a boca. Mas você está com o teu headphone ouvindo louvor, está falando com Deus no coração. Você já está face a face. Você já está no amor, você me agapa. Deu para entender? Você vai comprar pão, volta 1 hora depois. A desculpa é que o forno estava quebrado, teve que esperar consertar. Não, eles sabem. Você estava com teu Deus aí, debaixo de alguma árvore aí. Ó. Você agora tem um horário que você não vê a hora que todos dormam para você orar. Você agora está permanente. Você está face a face perante cuja face estou. Quem quer isso, levante a mão. Quem quer de verdade, agora estou falando de verdade. Quem quer ser 100% do Senhor Jesus, levante a mão. Põe a mão no teu coração, diga comigo, apaga as luzes, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor, se de alguma forma tenho negado o teu nome, se tenho negado a nossa comunhão, se de alguma forma por não entender, por falta de maturidade, a minha fé não funcionou, se duvidei do Senhor, se pensei o que não devia, se falei ou fiz o que não devia, peço perdão ao Senhor, se soltei a tua mão, mas hoje eu estou de volta. Senhor Jesus, me dá a tua mão, porque tendo o Senhor comigo, não preciso de mais nada. Amado Espírito Santo, a tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. Eu só tenho o Senhor para me ajudar. Me ajude a ficar de pé. Me ajude a ser homem, mulher, jovem de coração, de oração. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que me atraiu para a face de Deus e eu me esquivei com desculpas. Peço perdão por todo o tempo jogado fora até aqui, mas a tua palavra me curou. Diga para ele, eu estou de volta. A minha vida de oração com o Senhor está de volta. A nossa comunhão está de volta. Pode me esperar no quarto da oração, porque eu estarei todo dia lá. Pai Celestial, Paizinho querido, obrigado por ser meu Pai, por nunca desistir de mim, por estar pronto para me receber, face a face. Eu me entrego nas tuas mãos. Realmente descobri que não sei o que fazer com a minha vida. Eu entrego ela inteira nas tuas mãos. Cuida dela para mim. Põe a mão na tua mente e diga, eu arranco todos os pensamentos que me levavam fora da vida de oração, fora da minha igreja. Eu expulso todos os pensamentos ataque que drenavam minha vida com Deus. Consagro a minha mente inteira à palavra de Deus. A partir de hoje todos os meus pensamentos são voltados para a comunhão intensa, diária, com o amado Espírito Santo. Põe a mão no teu coração, diga, no meu coração não é fundo de quintal.
de dúvidas de Deus, de desvios da igreja. Meu coração é baú de promessas, e colherei uma a uma ao lado do amado Espírito Santo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Um minuto para você orar, povo do Senhor. 60 segundos. Fale com Ele agora. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo. Aplique a pregação que acaba de ouvir em oração. Sim, Espírito querido, sim. Quanto somos nécios às vezes, meu Pai. Quão distantes somos da inteligência da Tua Palavra em tantos aspectos da vida. Pedimos perdão, meu Pai, por tanta meninice nossa, por tanto descuido. Como que pode termos dúvidas do soberano, meu Deus? Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua cura. Obrigado por estar sempre disposto a nos dar mais uma chance, mais um empurrão, indo nós de força em força na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, nós Te amamos. Canta esse louvor com Tua apóstola, povo do Senhor, canta. Quero avançar na minha fé, quero andar sobre o mar. Eu quero ver a sarça arder. Quero entender o coração do Pai. Quero viver o que o Vem, Espírito Santo, amado Espírito Santo, vem e sopra em mim. Teu vento impetuoso sopra em mim. Quero avançar na minha fé, quero viver sobre o mar. Eu quero ver a sarça arder. Quero entender o coração do Pai. Quero viver o que o Mestre ensinou. Sem Ti, Espírito, eu nada sou. Vem, Espírito Santo, amado Espírito Santo, vem e sopra em mim. Vem, Espírito Santo, amado Espírito Santo, vem e sopra em mim. Teu vento impetuoso sopra em mim. No amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo,
A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém. Antes de liberar vocês uma informação, hoje não vai ter oração pós-culto. Eu vou estar lá na entrada para te dar a mão, te cumprimentar antes de você ir para a tua casa. Agora sim estamos liberados. Vai com a alegria de Deus para a tua casa, povo do Senhor. Estamos liberados em nome de Jesus. Quero sentir os rios de águas vivas fluindo em mim. Vem me convencer sobre o pecado cada dia.